A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente amada, gente querida, sempre uma honra, sempre uma satisfação poder adentrar o seu lar, em meio à sua casa, em meio à sua família, com mais uma edição deste programa Momento de Santidade. Foram 2 programas em sequência gravados aqui pelo meu pastor auxiliar, o pastor Fogaça. Tenho certeza que foi bênção na sua vida também. Em nome de Jesus, que Deus continue nos abençoando. Como vocês sabem, eu tenho dividido o meu tempo entre o pastorado e também a carreira de escritor. Eu acabei de escrever uma série sobre o livro de Apocalipse, foram 20 volumes. Eu não calculei o número de páginas, mas provavelmente passam de 2.000 páginas. Esses 20 volumes com certeza passam. E tem sido um material que tem alcançado vidas, tem nos feito refletir nesse tempo final que estamos vivendo. Nós estamos borbulhando os acontecimentos da história, o que está acontecendo no Vaticano, enfim, todos esses acontecimentos apontam para a volta iminente do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós precisamos estar com o coração preparados para quando tudo isso acontecer. Falando em Apocalipse, eu queria pedir para você abrir o livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 17 e o verso 18. Sobre esses 2 versículos eu gostaria de discorrer algumas coisas. Diz o texto: quando o vi, ou seja, quando o apóstolo João viu o Senhor Jesus, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, olha que bênção, a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades, da morte e do inferno. Como eu disse, o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse. Ele era o discípulo amado de Jesus e escreveu não somente o livro de Apocalipse, mas escreveu também o Evangelho de João, primeira carta de João, segunda carta e terceira carta de João. Foram 4 livros escritos, constantes na Bíblia Sagrada. Depois do apóstolo Paulo, o autor que mais escreveu é o apóstolo João. O motivo da redação do livro de Apocalipse foi alertar acerca das coisas que aconteceriam no final dos tempos. O que o apóstolo João viu aqui? Ele viu, versículo 13 nos mostra isso, o Senhor Jesus no meio dos 7 candeeiros. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas que foram nominadas no primeiro capítulo, verso 11, as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que é a igreja da nossa atualidade, uma referência a ela. Jesus, ele estava andando no meio das 7 igrejas. João viu Jesus como aquele que estivera morto, mas que estava vivo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, primeiro livro de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, o apóstolo Paulo disse o seguinte: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. A pergunta que eu quero fazer sobre o que eu quero refletir com você, isso posto, nosso Senhor Jesus Cristo esteve morto, ressuscitou, foi ressuscitado pelo poder do Pai, está vivo e assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde prometeu voltar para buscar a sua igreja. Baseado nessa premissa, eu pergunto: mas e se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado ao terceiro dia? Queria fazer você pensar em algumas coisas. E se? Fato é que ele ressuscitou, mas eu queria só que você conjecturasse. E se? E se ele não tivesse ressuscitado ao terceiro dia? Primeiro, se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado,
não haveria sacrifício perfeito. Por quê? Porque o autor de Hebreus, da carta aos Hebreus, ele descreve o Senhor Jesus como o sacrifício perfeito de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 12, diz que o Senhor Jesus ofereceu um único sacrifício irrepetível, anulando assim toda e qualquer necessidade de qualquer outro tipo de sacrifício para se alcançar a salvação ou o perdão dos pecados. Então o sacrifício de Jesus, segundo o autor de Hebreus, ele foi perfeito. Hebreus 10, fala que foi de uma vez por todas, ou seja, não há mais nenhuma necessidade de qualquer tipo de sacrifício para alcançar a graça, a misericórdia, o perdão e o favor do Senhor. Não há necessidade. O Senhor Jesus ofereceu uma vez por todas. Ele, o Senhor Jesus, segundo Hebreus capítulo 9, verso 15, se tornou o mediador de uma nova aliança, ou seja, da aliança. Ele se tornou o mediador entre nós e Deus, entre Deus e nós, o único mediador. Não cremos em medianeira, não cremos em qualquer outro tipo de intermediário, a não ser o Senhor Jesus morto e ressuscitado. Então esse é o primeiro ponto. Não haveria sacrifício perfeito. Se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, não haveria também justificação. Não haveria sacrifício perfeito e não haveria justificação de pecados. A graça, ela veio por intermédio do Senhor Jesus. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 17, nos fala sobre isso. O apóstolo Paulo, em Romanos 3, 23 e 24, ele diz que nós fomos justificados por graça, pela ação redentora, remidora do Senhor Jesus realizado na cruz do Calvário. Em Tito, capítulo 2, o verso 11, diz que a graça se manifestou salvadora, ou seja, não há mérito, não há meritocracia dentro da salvação, dentro daquilo que nós professamos como fé cristã. O que foi realizado por Jesus, mediante o seu sacrifício na cruz, que foi único e suficiente para que você e eu pudéssemos ser salvos. Sem a graça de Deus, a única maneira de o homem ser justificado seria pelo cumprimento perfeito da lei, e isso seria impossível, como de fato foi verificado. Os judeus têm no seu código, o Antigo Testamento, 613 leis. Se nós fôssemos obedecer cada uma delas, isso seria impossível. Então foi necessário o ato remidor, o ato redentor do Senhor Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados, ele foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação, o que ele trabalhou bacanamente no livro de Romanos, capítulo 4, no verso 25. Terceira coisa que eu quero compartilhar com você: se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, não haveria o mais perfeito exemplo de amor. Olha só que coisa linda. Não haveria o exemplo do mais perfeito amor. A Bíblia ensina que Jesus ele se despojou da sua glória por amor. Em 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, diz que ele, sendo rico, se fez pobre, e esse se fez pobre, ele o fez por amor. Ele deixou de lado toda e qualquer possibilidade de qualquer riqueza humana transitória para que pudesse nos redimir, nos tirar do pecado. Deus, ele foi perfeito em dar. Isso é uma das coisas que eu mais gosto de pregar. É o que eu mais gosto de anunciar. Deus, ele foi perfeito em dar. João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Não amou pau e não amou pedra. Ele amou o mundo gente, ele amou o mundo Marcos, ele amou o mundo Pedro, ele amou o mundo pessoa. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele é perfeito em dar. Não dá refúgio, não dá sobra. Ele dá o seu melhor, ele deu o seu melhor e vai dar o seu melhor quando nós estivermos na eternidade no céu com ele. Então nunca houve um amor maior do que esse, nunca houve. O de alguém dar, oferecer o seu próprio filho em sacrifício na cruz. Não existe
amor maior do que esse. Não existe. Talvez, se tivéssemos que achar uma comparação, seria o amor de mãe. O amor de mãe é o que mais se aproxima deste ato de amor de Deus, o que nós vamos comemorar agora nesse próximo domingo, o Dia das Mães. Talvez o amor de mãe possa ser, vamos dizer assim, aproximado àquilo que Deus demonstrou por amor a mim, por amor a você, por amor a nós. Quarta coisa, se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, não haveria nenhuma oração em nome de Jesus. A gente ia orar para quem? Se o Senhor Jesus, ele ensinou que nós devêssemos orar em seu nome, toda oração dirigida ao Pai deveria ser feita em nome do Senhor Jesus. Então, porque ele vive, ele pode atender as nossas orações, as que são feitas em seu nome, conforme ensinou em João capítulo 14, o verso 13 e o verso 14, onde ele diz: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, em meu nome. Não é em nome do pastor, não é em nome da igreja, não é em nome de um santo, é em nome do Senhor Jesus. Tudo que pedirdes em meu nome, isso eu vou fazer. João 16, 23 e 24, ele fala a mesma coisa: se pedirdes alguma coisa em meu nome, isso eu vou fazer. Então, o que é que garante a bênção? O que garante a vitória? É o nome de Jesus. Nós temos que aprender, talvez a palavra não fique muito bem aqui, mas assim eu vou arriscar, usar o nome de Jesus, ou invocar o nome de Jesus no meio da nossa oração, ou fazer as nossas orações em nome do Senhor Jesus, para que elas possam alcançar o coração do Pai e tenham efeito nas nossas vidas. Hebreus 7, 25, um dos textos mais bacanas das Sagradas Escrituras, diz que o Senhor Jesus, ele está à direita do Pai, de onde ele intercede por nós. Olha só, ele intercede por nós. Se nós temos um intercessor, e de fato temos, esse intercessor é o Senhor Jesus. É ele quem intercede junto ao Pai por nós. Não é nenhum outro santo, ninguém, absolutamente nenhum outro intermediário ou intermediária, é o nome do Senhor Jesus. Hebreus 7, 25, guarde essa referência, confira aquilo que eu estou pregando, ensinando para você. Vai lá na palavra, faça como os crentes de Bereia, vai lá, analisa, perceba, confira se aquilo que está sendo anunciado está de fato baseado nas Sagradas Escrituras. Hebreus capítulo 7, verso 25. Jesus, ele vive para interceder por nós. Quinta coisa, se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, não haveria nenhuma igreja. Isso é muito natural, isso é muito óbvio. Não haveria nenhuma igreja. Presta atenção que eu vou dizer para você. Igreja não é prédio. Igreja não é uma construção, mas igreja é o corpo de Cristo. Efésios capítulo 1, verso 20, 23 diz que a igreja é a plenitude de Cristo, ou seja, onde nós vemos Cristo de forma plena é na igreja. Mas preste atenção, igreja não é prédio, igreja não é pedra. As pessoas falam: qual é a sua igreja? Não, existe um lugar onde nós nos reunimos como igreja, evidentemente num prédio, evidentemente em alguma instalação, em algum lugar devidamente construído ou alugado para isso, enfim, não importa. O que importa é a igreja crente, a igreja irmãos, a igreja pessoas. Elas se reúnem em um determinado lugar e elas formam o corpo de Cristo, que é a verdadeira igreja. Então esse negócio de placa, igreja tal, isso um dia tudo vai cair. Não vai haver placa, não tem arrebatamento de placa. É uma igreja só, una, santa, a igreja de Cristo, que vai ser arrebatada e vai estar para sempre com o Senhor. Hoje nós temos, vamos dizer assim, agremiações, gostos para todo mundo. Tem gente que vai numa igreja e fala: não gostei. Não fala mal, não fala mal. Tem gente que gosta daquele estilo, daquele jeito. Umas mais barulhentas, outras mais calmas, outras mais centradas no louvor, outras mais centradas na palavra, mas são igrejas. A única coisa que nós não podemos abrir mão é do nosso chamado missionário, é do nosso chamado evangelístico, é do nosso chamado para treinar líderes, para fazer discípulos. Essas coisas nós não podemos abrir mão. A igreja não foi chamada para fazer campanha disso, campanha daquilo. Isso são artifícios humanos.
são artifícios humanos. A igreja está plantada neste mundo para ser sal, para ser luz, para ser uma referência para o céu, para apontar para o céu, para alcançar o pecador, redimi-lo do pecado, plantá-lo no reino, trabalhar com ele até que ele seja perfeito, para estar perfeitamente com o Senhor por toda a eternidade. Isso é igreja. O que fugir disso aí é modismo, é invencionice. Cada pouco surge um louco aqui, um louco lá, achando que agora descobriu o que é a igreja, onde está a ênfase da igreja, e não é isso. A ênfase da igreja está aqui na Bíblia Sagrada. Se nós seguirmos o que temos aqui, já teremos bastante coisa, muita coisa para fazer. Então a igreja é o corpo de Cristo. Por que razão nós iríamos nos reunir hoje? Hebreus capítulo 10, verso 25 diz que nós não devemos deixar de nos congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, ou seja, o dia da volta gloriosa do Senhor está se aproximando. Eu só quero dizer, sem assustar você, preste atenção aos sinais, preste atenção a tudo aquilo que está acontecendo no nosso mundo, preste atenção. A volta gloriosa do Senhor Jesus está mais próxima do que nós podemos imaginar ou pensar. Prepare o seu coração, prepare a sua vida em santidade, em amor. Não deixe de congregar, não deixe de estar junto com os outros salvos, com aqueles que foram alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Se Jesus não tivesse ressuscitado, quem nós iríamos adorar? Por que nós iríamos nos reunir? Por que batizar pessoas? Se Jesus não ressuscitou, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu falo que é um dos momentos mais bacanas na vivência da igreja, para mim, pelo menos, prazerosamente. É um culto de batismo. Nós temos o nosso batistério dentro da igreja, e ali nós batizamos as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há alegria maior do que a gente fazer uma celebração festiva, sabendo que alguém foi comprado, arrancado, redimido do pecado, plantado no reino, tornado um filho, uma filha, e herdeiro da salvação eterna com o Senhor. É um tempo de muita alegria. Se Jesus não ressuscitou, para que batizar? Se Jesus não ressuscitou, para que a gente vai perder tempo discipulando pessoas, gastando horas ensinando a palavra? Não tem sentido. Se Jesus não ressuscitou, pregar para quê? Mas Jesus ressuscitou e Ele está vivo, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde em breve Ele voltará. Por isso nós pregamos, por isso nós discipulamos, por isso nós batizamos, por isso nós ensinamos a palavra. Se Jesus, em sexto lugar, não tivesse morrido e ressuscitado, não haveria exemplo perfeito de obediência. Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 11, nós temos ali o hino cristológico que nós falamos. E ali nós temos o relato de que o Senhor Jesus, Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sendo Deus, deixou a sua glória, veio habitar nesse mundo, e Ele viveu de forma obediente, obediente até a morte, obediente até a cruz, não fugindo da cruz. Em Hebreus 5, 7 a 10, dos versos 7 a 10, diz que o Senhor Jesus, Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Eu acho isso aqui profundo demais. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E esse é o caminho para mim. Esse é o caminho para você. Nós precisamos aprender a obediência, a andar em submissão ao Senhor, à sua palavra, aquilo que Ele tem determinado na palavra. Sétima e última coisa que eu quero compartilhar com você: se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, não haveria acesso ao céu. Não haveria acesso ao céu. O Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 até o verso 3, Ele chamou seus discípulos ao redor de si e Ele disse: olha, eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for, eu vou voltar e eu vou receber vocês para mim mesmo. Ele disse: eu vou preparar um lugar. Então nós não podemos entender Jesus como se Ele fosse um ocioso, que não estivesse nada fazendo no céu. Não, pelo contrário, Ele está muito ativo, preparando um lugar
para receber a mim e a você, a todos aqueles que creem e que confessam o nome de Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Então o Senhor Jesus está lá preparando um lugar para nós. É a minha fé, é o que me move aqui, é a minha esperança. Eu vivo, como eu sempre digo na igreja, cada dia como se fosse o último da minha vida. Eu vivo na iminente expectativa da volta gloriosa do Senhor Jesus. Eu sei que faltam algumas coisas para se cumprir, mas em breve vai se cumprir. Em breve eu vou ter tempo de poder compartilhar algumas coisas aqui com você, preparando o seu coração para esta volta gloriosa do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Vamos orar. Paizinho querido, mais uma vez neste lugar, ensinando a Tua Palavra, compartilhando a Tua Palavra. Sempre faço isso com alegria no coração, dando a Ti toda a honra e toda a glória. A minha oração, Deus, é para que essa palavra possa encontrar guarida em meio a essa casa, em meio a essa família, em cada coração, que nesse tempo de Páscoa que nós vamos estar vivendo, celebrando, em nome de Jesus, seja verdadeiramente a Páscoa do Senhor, que nesse Dia das Mães que se aproxima agora também, o verdadeiro Evangelho, Senhor Deus, ele possa ser vivido e praticado, Pai amado, no meio desse lar, no meio dessa família, e essa palavra compartilhada possa trazer alento ao coração de cada pessoa, Pai. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, ó Deus. Gente querida, Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Momento sagrado que vem, transforma tudo que tem. Coração se abre então, para seguir na missão. Restaurando cada alma, trazendo paz e calma. Vida nova renasceu, fé no amor que cresceu. Ó Jesus, nosso guia, amor e fé todo dia. Gratidão no coração, para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração, em cada gesto uma canção. Cuido com carinho do nosso irmão vizinho, com fé a nos erguer, amor ao próximo viver. Ó Jesus, nosso guia, amor e fé todo dia. Gratidão no coração, para sempre em oração. Programa Momento de Santidade, Nova Era TV, lá de Santa Catarina. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo amor
seu filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas.